Você já pensou na verdadeira condição da saúde de Putin? Rumores crescem a cada dia. Recentemente, ele viajou até a China, procurando possíveis órgãos no mercado preto. Uma viagem suspeita, que levantou mais dúvidas do que respostas. Mas, o mais chocante, é que parece que seu cérebro está funcionando, mesmo com toda a turbulência. Uma simulação de normalidade, ou algo mais sinistro? No dia 27 de novembro, durante uma entrevista, tudo parou. Uma pergunta simples, mas sua resposta foi um desastre completo. Ele começou bem, mas de repente, esqueceu o que ia dizer. Você consegue imaginar? Melhor do que qualquer cena de filme, ele parecia perdido no próprio raciocínio. As palavras escaparam, o corpo tremeu, e a confusão tomou conta. Você já viu algo assim? É como se ele estivesse em outra dimensão, deixando escapar segredos que ninguém deveria ouvir. E essa confusão não é por acaso. Recentemente, vazaram conversas confidenciais, e o que se ouve pode assustar qualquer um. Seriam esses vazamentos uma tentativa de desestabilizar, ou apenas meros acidentes? Na verdade, esses segredos são uma peça fundamental para entender o verdadeiro poder que controla o mundo. Muitos pensam que Putin está acima de qualquer suspeita, mas será que é mesmo? As leis secretas na Rússia são implacáveis. E as quebras de sigilo? Elas podem ser simples acidentes ou estratégias cuidadosamente planejadas. Não é segredo que, desde que começou sua carreira, Putin tem jogado um jogo perigoso, manipulando informações e criando um império de mentiras. Um verdadeiro mestre em disfarçar a verdade. Ontem, após todas as aparições públicas, ele parecia mais fraco do que nunca. Seu olhar vago, mãos trêmulas, uma sombra de alguém que já foi forte. Mas ele continua ali, no poder, escondendo algo que pode mudar tudo. Será que ele vai conseguir esconder até quando? Recentemente, ele fez uma visita à base soviética na crise de Kurdistão. Uma viagem que levantou suspeitas. Afinal, Putin sempre foi mestre em usar deslocamentos como pistas de um jogo invisível. E o que dizer daquele enorme símbolo em frente à embaixada? Uma mensagem silenciosa, que poucos conseguem decifrar. Interessante, não? Ele quer deixar claro quem manda, usando símbolos e gestos às escondidas. Mas por trás dessa fachada, há algo mais obscuro. Putin viola todas as regras. Seus passos parecem mais de alguém que está perdendo o controle. E a cada novo movimento, mais perguntas surgem, até onde ele pode ir? Na próxima semana, tudo pode mudar. Rumores dizem que ele pretende expandir ainda mais sua influência, sem se preocupar com as consequências. Qual será o limite daquele homem? E o que ele ainda esconderá de todos nós? Prepare-se, porque estamos diante de uma história que vai além da política. É uma luta silenciosa, uma guerra de mentiras e segredos. E quem decide o que é verdade ou mentira? Essa resposta pode estar escondida nas entrelinhas, onde ninguém tem acesso. E você? O que acha que está por trás do silêncio de Putin? Quais segredos ele realmente tenta esconder? Uma coisa é certa, o que está vindo à tona pode mudar tudo o que você pensava. O jogo ainda não acabou, e a verdade pode estar mais perto do que imaginamos. Vladimir Putin, o líder russo envelhecido, enfrenta um declínio visível em sua saúde. Rumores indicam que ele viajou à China para comprar órgãos no mercado negro, visando recuperar suas forças. Mas olhe só, em uma conferência em 27 de novembro, ele tropeça em uma pergunta simples, esquecendo palavras no ar, evocando o cheiro de enxofre no palco lotado, onde as câmeras capturam seu olhar perdido. Você já se perguntou se isso é só uma encenação barata? À medida que o silêncio paira no auditório, com o som de murmúrios crescendo como um trovão distante, especialistas especulam sobre vazamentos que podem expor segredos de Estado, enquanto Putin, outrora águia do KGB, cai na humilhação pública. O que esses vazamentos realmente revelam? Serão fruto de conversas interceptadas, protegendo o eixo de poder na Rússia, onde o regime esmaga qualquer oposição, forçando os cidadãos a uma vida de medo constante? Pense nisso. O Kremlin proíbe perguntas diretas, mas Putin, sussurrando promessas vazias, deixa claro que seu império é construído em mentiras, com o peso da repressão esmagando espíritos como um bloco de concreto frio e úmido. Agora, reflita sobre a essência dessas promessas. Tudo soa vazio, não é?
Após o evento, prometo explorar amanhã as raízes profundas disso. Putin finge transparência, mas seu passado como agente do Comitê de Segurança Estatal revela uma mente treinada para derrotar inimigos em batalhas verbais, enquanto agora tropeça em suas próprias palavras. Voltando à conferência em Ersthausen, na Alemanha Oriental dos anos 80, onde Putin, viajando em formato secreto, fingia ser russo comum. Imerso na miséria soviética. Em um país estrangeiro, ele se chocou com a visão humilhante da embaixada americana. Os olhos queimavam com a ira da bandeira estrelada ao fundo, um lembrete doloroso de sua fraqueza. Será que Putin tem fobia de bandeiras? Quem construiu aquele prédio enorme diante da embaixada americana? Justamente para obscurecer a visão daquela bandeira provocadora, semeando pânico em seu peito. Antes da visita, o bairro não existia. Agora, lá está ele, um muro simbólico erguido em Betlém, bloqueando a linha de visão com precisão cirúrgica. Alguns de vocês podem rir dessa condição frágil, mas lembrem, é um sinal de vulnerabilidade profunda. Nós não desativaremos essa dolorosa verdade. Infelizmente, Vladimir não removeu a bandeira russa de Betlém, e enquanto falava sobre quando a Rússia acabaria a guerra, acordes de humilhação ecoavam. O que ele quer dizer com isso? É uma batalha contra fantasmas invisíveis, com o gosto amargo de derrota no ar úmido. Rússia nunca reconheceu a anexação da Crimeia, certo? Mas no cenário atual, o Kremlin exige garantias territoriais da Ucrânia. A manobra em Donetsk e Luz é flagrante, deixando um rastro de promessas vazias, onde a agressão russa avança como um fogo incontrolável. Questiono, se a Ucrânia aceitar treinamento exclusivamente, as hostilidades cessarão? Putin decreta que sim, a menos que a força russa imponha sua vontade. E isso soa como operação especial? Claro, uma cortina de fumaça para esconder a invasão pura, com o cheiro de pólvora persistindo nas frentes de batalha. Mesmo que cesse, Putin almeja todo o território desejado. Inclusive até o último quilômetro. O que ocorreu em Kherson não se repetirá em outras partes. Parece inevitável, com o som de tiros ecoando no horizonte gelado. Lembrem-se do 28 de outubro, quando Putin anunciou publicamente que o exército russo cercava Kupiansk, e a cidade cairia em breve. Hoje, 29 de novembro, ela ainda resiste. Cronograma russo é diferente? Propaganda russa esmaga fatos, ecoando a voz de Putin em vez da verdade ensanguentada. Agora, ele declara que a Ucrânia será russa em breve, talvez saindo viva pelo Natal ortodoxo. Propaganda em Kiev alveja russos, mas o avanço é lento, como lama pesando nas botas. Quem dirá o que acontecerá até janeiro? Mesmo que ambicioso, com as perdas russas crescendo, ele nunca ora revela datas exatas. Veja estes clipes de 2022, onde Putin promete vitória em 3 dias. Paralelo chocante, certo? Ele não volta atrás, tornando promissões sagradas. Recentemente, assegurou que a Rússia não invadirá a Europa, rindo de preparativos ocidentais. Linguagem diplomática muito conveniente, quando na verdade, defesa europeia cresce contra ameaças russas, talvez ignorando parapetos ou até impostos politizados. E essa promessa ecoa outras mentiras. Em 2000, jurou não alterar a Constituição para mais de 2 mandatos, ficar no poder além de Nelson Mandela. Após 26 anos, ele permanece, com a ironia cortando como faca fria. Também negou quaisquer pretensões à Crimeia ou Ucrânia, revirando a tatuto as próprias palavras. Falando disso, em vídeos recentes, Putin revela dias como KGB, espionando na Alemanha Oriental. Hoje, difama, prometendo prisão para dissidentes, incluindo aqueles dos Estados Unidos. Quem são os amigos russos ou americanos? Tudo se torna conspiração nebulosa, mas a essência permanece. Putin, mestre da manipulação, camufla medo sob bravatas, enquanto o mundo assiste à sua lenta queda, questionando se essa farsa manterá o poder ou desabará em caos. Desde o início do conflito, ficamos na dúvida, será que Putin realmente vai parar a guerra? Recentemente, rumores cresceram sobre uma possível troca de bandeiras, uma manobra diplomática que ninguém consegue decifrar. Como um jogo de xadrez tenso, cada movimento do Kremlin parece esconder intenções secretas. Mas o que tudo isso realmente significa? Há quem diga que Vladimir Putin está completamente fora de controle, e o pior, até onde ele está disposto a chegar.
Imagine a tensão no ar. Os sons de bombardeios ecoam ao fundo, o cheiro de fumaça se mistura ao frio cortante da manhã. Agora, pense, quais são as verdadeiras estratégias por trás dessas ações? Cada passo de Putin parece desenhado para criar uma cortina de fumaça. Que planos sombrios estão por trás dessa aparente calma? Será que ele realmente quer conquistar toda a Ucrânia, ou tudo isso é apenas uma tática de distração enquanto se prepara para algo maior? Mas há mais. Ainda se discute se Putin manterá seu compromisso de não avançar além do que já conquistou. Enquanto isso, rumores de que ele planeja uma ofensiva ainda maior deixam o mundo em suspense. Qual será o próximo movimento? Ski, Nians, Mariupol, serão apenas pontos no seu mapa de conquistas? Ou pequenas peças de um jogo mais perigoso? A cada dia, o temor cresce. O que virá a seguir e até onde tudo isso irá? Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa, a complexidade dessa estratégia deixa todos em guarda. Putin parece determinado a expandir suas fronteiras, mesmo que isso signifique usar força bruta até o último recurso. Onde exatamente ele pretende chegar? Ainda temos muitas perguntas sem resposta. A história ainda está sendo escrita, e o pior pode estar por vir. Você consegue imaginar o que Putin pode estar planejando de verdade? Todo esse cenário de táticas obscuras, jogos diplomáticos e obstáculos militares revelam um jogo de poder onde ninguém sabe quem será o próximo a cair. O que realmente está por trás das ações do Kremlin? Até onde essa disputa pode chegar? Fique atento, porque o próximo movimento pode transformar tudo o que conhecemos. Tudo indica que Putin está mais inseguro do que nunca. Há evidências de que sua saúde anda debilitada, e isso começou a preocupar a todos. Recentemente, ele foi à China, na esperança de conseguir alguns órgãos do mercado negro local. Mas o que realmente chocou o mundo foi a sua última conferência, onde sua mente parecia completamente confusa. Desse tempo, ele esqueceu o que ia dizer, se perdeu em meio às palavras, como alguém que tenta se segurar para não desmoronar. Você consegue imaginar a cena? Um líder poderoso, esquecendo até mesmo de suas próprias perguntas. Isso é um sinal? Ou apenas uma brincadeira de quem tenta disfarçar sua fragilidade? Depois, veio a revelação. Putin afirmou que seu cérebro funciona oficialmente. Uma frase que soou como uma tentativa desesperada de afirmar controle, algo que parece cada vez mais distante. E se tudo isso for apenas uma encenação? Quando ele tentou explicar a situação na frente do mundo, sua voz trêmula e seus gestos incertos entregaram sua vulnerabilidade. A impressão que fica é que tudo pode estar desmoronando diante de nossos olhos. Qual será o próximo movimento? A situação no território ucraniano também está carregada de tensões e reviravoltas. No dia 28 de outubro, Putin afirmou publicamente que as forças russas cercaram cidades estratégicas, que a cidade estaria sob controle russo em breve. Mas, um mês se passou, e o cenário permanece o mesmo. As tropas russas continuam presas em uma espécie de impasse. Depois de dias de promessas vazias, parece que a linha do tempo de Putin é um verdadeiro enigma. Na propaganda oficial, tudo ainda parece sob controle. Putin insiste que a cidade será tomada em breve, que o avanço russo é inevitável, mas os fatos não confirmam isso. A cidade ainda não caiu, a resistência ucraniana continua firme. E, enquanto tudo isso acontece, o líder russo anuncia que terá uma nova ofensiva na Ucrânia, com a promessa de chegar ao centro de Kyiv antes do Natal Ortodoxo, em 7 de janeiro. Mas essa data é uma incógnita. Putin já prometeu várias coisas que não se concretizaram. Sua palavra parece perder peso a cada dia. O que será que ele realmente pretende? Será que essa corrida por Kyiv é apenas uma fantasia propagandística, uma esperança de reverter a situação? Ou há algo mais por trás dessas declarações _mask? O que mais impressiona é que, mesmo com evidências contrárias, a narrativa declarada por Putin permanece inabalável. Nenhuma derrota ou erro aparente parece abalá-lo. Cada declaração é uma peça de um jogo de xadrez macabro, onde ele sempre promete avanços, enquanto o país dele, internamente, parece sucumbir. Até hoje, ele prometeu que o conflito não se estenderia tanto, mas a verdade é que a guerra já dura meses, e o que vemos agora é uma tentativa desesperada de manter as aparências. Resta saber, até quando essa máscara vai aguentar? Quais segredos ele guarda por trás dessas palavras?
E o mais assustador de tudo, até que ponto Putin continuará a mentir para si mesmo e para o mundo? E você, o que pensa? Essa peça de teatro vai durar até quando? Será que, por trás do caos, há alguma estratégia oculta? Ou estamos assistindo ao desmoronamento de um império que está se agarrando às últimas forças? Cada detalhe revela que o tempo está contra ele, e pode ser o início do fim para essa figura que parecia invencível. Mas, cuidado, o jogo ainda não acabou, e o próximo movimento pode surpreender a todos. Você já parou para pensar como as promessas de um líder podem se transformar em ilusões que duram anos? Imagine o eco de uma conferência lotada, o ar pesado de tensão, e Putin tropeçando em palavras vazias sobre o Natal ortodoxo, sem data exata, deixando todos se perguntando se isso é para este ano ou o próximo. Lembra daquela declaração bombástica de capturar Kiev em apenas 3 dias? Um fato chocante que ainda ecoa como uma piada cruel, expondo a fragilidade de prazos russos que se estendem como sombras intermináveis. 378 caracteres. Na parte anterior, exploramos como Putin evitou datas precisas ao mencionar o Natal ortodoxo, sugerindo talvez um futuro distante, como 2026 ou além. E relembramos sua ousada promessa de tomar Kiev em meros 3 dias, uma aposta que se arrasta até hoje. Mas espere, agora, ao refinar nossa visão sobre o tempo russo, fica claro que 3 dias lá não equivalem aos nossos. É como um relógio enferrujado, ticando devagar sob o peso da neve moscovita, fria e implacável ao toque. Talvez esse Natal ortodoxo seja só mais uma promessa elástica, esticada para caber em planos incertos. O que isso revela sobre a credibilidade dele? Um líder que joga com o tempo como um mago iludido. Aqui vai a prova irrefutável, clipes de 2022 que ecoam como sussurros fantasmagóricos em um arquivo empoeirado, cheirando a papel velho e segredos guardados. Ouça com atenção. Como todos sabem, Putin jurou estar em Kiev em 3 dias e dominar tudo. Afirmou com voz firme, o eco reverberando nos salões do Kremlin, mas o ar ficou carregado de dúvida. Vladimir não é do tipo que recua, ele avança. Mesmo que pisando em areia movediça. É crucial observar isso de perto, quando ele faz uma promessa, o mundo prende a respiração, sentindo o frio da expectativa na espinha. Recentemente, nessa mesma conferência, ele garantiu que a Rússia não tem planos de invadir a Europa. Ficou perplexo com países europeus se armando para a guerra, como se o clangor de tanques distantes fosse um insulto pessoal. Por que se preparam tanto, se nós não queremos avançar? Questiona ele, a voz tremendo de indignação fingida. Vamos traduzir isso para termos diplomáticos claros, a Rússia não atacará a Europa. É ridículo para nós, pois nunca tivemos essa intenção. Tudo bem, avancemos nessa direção. Mas há vozes na Europa, não especificadas, talvez radicais ou alarmistas. Elas alertam o povo de que a Rússia planeja um assalto continental. Precisamos reforçar as defesas, o som de botas marchando ecoa em suas mentes, o cheiro de pólvora imaginária no ar. Não sei se isso alimenta a indústria armamentista ou explora medos básicos, misturando política de contenção com pânico puro. Difícil discernir, mas o véu da suspeita paira denso. E não esqueçamos, esse é o mesmo homem que prometeu não alterar a Constituição russa para prorrogar mandatos além de 2 termos. Por isso, duvidamos de tudo que ele diz nessa linha. Foi uma promessa feita por Putin em 2000. Antes de um hiato, quando Medvedev assumiu o poder. Nessa época, ele jurou não buscar mais o tom confiante, o ar de Moscou úmido de esperança falsa. Mas 26 anos depois, ele ainda reina absoluto, o poder grudado à pele como uma segunda sombra. Então, fico me perguntando, o que valem as promessas russas dele? Uma reviravolta amarga, de um agente KGB que outrora infiltrava conversas na Alemanha Oriental, agora tropeçando em suas próprias palavras. E se essa ilusão de estabilidade desabar de vez? O que virá a seguir nesse jogo de poder eterno? Imagine a cena chocante. Putin, o líder que supostamente controla um império, tendo que implorar por órgãos no mercado negro da China. É verdade, amigos. Sua saúde está em frangalhos, e ele fez Xi Jinping suar por transplantes ilegais. Mas agora, o cérebro dele parece ter derretendo publicamente. Em uma conferência de imprensa no dia 27 de novembro, uma pergunta simples o deixou estatelado.
Ele começou a falar, gaguejou, e simplesmente esqueceu tudo. Esqueceu a pergunta, esqueceu o tema. O ar da sala ficou pesado, com um silêncio tenso, o clique das câmeras ecoando como acusações. E você, o que acha dessa tragédia? Será que isso é o fim de um tirano? Saiba agora. Olhando essas denúncias vazadas, elas podem ser reais ou armadas. Podem ser conversas interceptadas, o que seria uma violação gritante do direito internacional. No nosso caso, elas não servem de nada. Afinal, alguns vazamentos, como este, plantam mentiras para manipular vidas. Mas você precisa entender a escala disso, a podridão que corrói o poder. Pense bem, Gorbachev lançou lascivas, e Yeltsin errou feio, mas Putin? Ele começou como um espião do KGB, mestre em derrotar inimigos com palavras afiadas, transmitindo uma gosma de tração. Mas antes de mergulharmos nesse abismo, vamos analisar a conferência. Por que ela pareceu ensopada de fingimento, como se Putin fugisse até do próprio escritório? Ele viajou ao formato soviético no Kurdistão, não para se exibir, mas para um mergulho nas termas russas enquanto sofria. Até em outro país, foi cercado por guarda-costas da embaixada. Infelizmente, a embaixada russa também estava lá, bloqueando a vista. Então, os construtores locais ergueram aquela muralha colossal na frente da embaixada. Era para obscurecer a bandeira russa aos olhos de Putin? Cuidado, essa parede não existia antes da visita dele. Agora, observe como ela ofusca, um símbolo de isolamento. Mas algumas coisas não se bloqueiam, reações emocionais, memórias dolorosas. E nós, não vamos regurgitar essa muralha. Tragicamente, com o líder Vladimir, ele não conseguiu enviar para casa bandeira alguma. Quando perguntaram, quando a Rússia vai parar essa guerra? Ele respondeu algo nebuloso, evitando respostas claras. A Rússia não conhece essa bandeira. Que labirinto provocador! Isso humilha oponentes, deixando inquietação no ar. Será isso uma indireta para negociações finais? Serão promessas vazias, ecoando no vazio? Claro, precisamos de detalhes concretos, frases diplomáticas sem comprometimentos. O Kremlin não cede em demandas territoriais. A Ucrânia, na mente da Rússia, está dividida, Donbas sob seu jugo? Incapaz de libertar-se. Ouça isso, urgindo pânico, se a Ucrânia baixar armas, hostilidades cessam. Mas se não, forçar-se-á pela força. Isso soa como um ultimato nato, uma dança entre ataque e defesa. Garanto, há um planejamento especial aqui, uma operação tenaz. E a vitória parece inexorável, alimentando náuseas e glórias ilusórias. Pare, reflita. Putin busca todo o território desejado, mesmo ao custo de vidas infinitas. Será uma agressão rochechara? Quem dirá? O colossal assalto de Bakhmut prova isso, diferentemente de outras frentes. Inevitável como um trovão em tempestade. Lembre-se, no dia 28 de outubro, quase um mês atrás, Putin anunciou publicamente, o exército russo cercou Avdiivka completamente. A cidade deveria estar sob controle russo em pouco tempo. Hoje, 29 de hoje, e persiste a resistência. O cronograma russo, um engano astuto, difere do nosso. Talvez Putin insinue algo simbólico, mas a cidade resiste, um golpe na propaganda. Para propagandistas russos, realidade da batalha importa zero. O que Putin decreta é lei, ecoando mentiras. Agora, ele declara, invadirá a Ucrânia novamente. Imaginando russos em Kiev, chegando a Natal ortodoxo. Depende do avanço deles. Avançando assim, poderiam conquistar pelo Natal, não a gigante, mas a ortodoxa em 7 de janeiro. Quando falei disso antes, parecia otimista demais, saudável demais. Mas vendo russos vacilando, dúvidas me assolam. Será Kiev tomada antes de janeiro de 2027? Se ouvirem atentos, Putin disse Natal ortodoxo, sem data específica. Poderia ser no próximo ano, não necessariamente 2023 desfeito. Putin mesmo disse ocupar em 3 dias, lembra? Agora, sabemos, 3 dias russos não igualam os ingleses. Mesmo caso aqui. Prova disso? Todos esses clipes de 2022 prometendo rapidez falida. Ouçam, Putin garantiu ocupar em 3 dias, e fracassou. Vladimir não recua de promessas.
Importante anotar quando ele estende proezas vazias. Recentemente, na Conferência Russa, prometeu sem intenção de invadir a Europa. Surpreso com nações europeias se preparando para a guerra. Quando russos não atacam a Europa, falam assim, diplomaticamente, Rússia não atacará a Europa, pois não queremos. Ótimo, surpreendente. Mas há quem suspeite, Rússia tenta conquistar a Europa. Fortalecem defesas. Talvez sirvam indústrias armamentistas ou criem pânico político. Difícil discernir, mas... Não esqueçam, essa é a mesma voz prometendo não alterar a Constituição russa para mais de 2 termos. Promessa feita em 2000, antes de atual mandato pós-Yeltsin. Disse não querer mais. 26 anos depois, ainda no trono. Então, promessas russas evaporam como névoa. Ele também prometeu não tocar Crimeia, não invadir Ucrânia. Mas ações desmentem palavras, sem precisar alterar Constituição. Precisamos cautela ao interpretar. Agora, nesse vídeo, que vos trago em dias recentes, fala dos dias como KGB. Um trabalho era infiltrar a Alemanha Oriental. Mas Putin hoje? Um homem acomodado. Publicamente bravo se ameaçado, condenando Estados Unidos, impondo prisão por fofocas. Vejam, gente pode ser presa, ou sofre conversas Estados Unidos, forçando o banimento. Não só Estados Unidos, talvez outros. Que vista deprimente! Precisamos treinar olhos para fatos, melhorar entendimento. Quando tento esclarecer, lembrem, aqui, não sei a natureza exata, mas... Você vê, houve um bom dia. Entendi isso quando Kerry escalou o Alasca, transferimos tortura para ruas necessárias, pensamos visitar capitais, consultando ministros e aliados, então reunimos compensações com a Roving Rubio, Met em New York, margens, Assembleia Geral, compensações. Não posso dizer conflito entre Estados Unidos e plataforma ocidental, após sanções contra 2 países únicos, resultando nisso. Penso ele está certo em pensamento, se ponderar, afogará dúvidas suas, afogará quem afunda tudo. Você imagina o líder do Kremlin, Vladimir Putin, com a saúde debilitada, rumores de uma viagem secreta à China para obter órgãos no mercado negro. Xi Jinping como mediador nessa negociação sombria. Mas, de repente, o cérebro dele parece falhar publicamente. Imagine a cena, ele começa a rir de uma piada simples durante uma conferência, e pausa, o olhar vago, como se o ar frio da sala congelasse suas palavras. Ele esquece a pergunta, confunde tudo. Você sente o peso do silêncio? O que pensaria se vivesse essa humilhação no palco mundial? Será que Putin está perdendo o controle? Que reviravolta chocante isso representa para seu império. Todos os olhos nos leaks que vazam, são verdadeiros ou farsas? Que segredos escondem essas perdas de memória? E se isso for uma defesa desesperada contra ameaças reais? Pense, ele temia um golpe, envenenado pelo eixo do mal? Agora, uma verdadeira bomba, ele revelou mais, sem perceber. Prepare-se para descobrir como isso revelou vulnerabilidades inacreditáveis em seu regime e o que isso significa para o mundo. Continuando de onde paramos, o cérebro de Putin falha publicamente, criando dúvidas globais sobre sua sanidade. Em novembro de 27, aquela conferência viu-o tropeçar em palavras simples. Ri de uma piada, e se perdeu. O cheiro de suor frio na plateia, o som de câmeras clicando apressadas. México de mídia secundários zombam disso como truque barato. Agora, um propagandista do Kremlin ataca os vazamentos. Você questiona, esses leaks são falsos ou estratagema? Mas espere, isso desencadeia uma revelação maior. Quando ele começou a carreira no KGB. Disfarçado como espião, aprendi a enganá-la a memorizar roteiros perfeitos. Confuso? Vamos recuar aos eventos daquela reunião. Por que logo durante uma viagem ao Kurdistão iraquiano, estilo soviético? Ele queria banhos termais russos, mas acabou detido, por um equívoco com a embaixada. Nunca ouviu falar de muro construído para bloquear a vista da bandeira russa? Humilhação pura, uma indignidade que fede a paranoia. Sinta o vento gelado batendo no muro alto, cortando o ar como faca. E se isso fosse para proteger dele próprio? Reviravolta inesperada, na conferência, ele respondeu quando a Ucrânia parar a guerra, com ameaças vagas.
Ele jurou que Donbas seria parte da Rússia, por qualquer meio necessário. Violência implícita paira no ar, o gosto amargo de ameaças forçadas. Que jogo mortal ele joga, empurrando por cada centímetro de território. E Ians? Um vão de propaganda se abrindo. Seguindo o descontrole mental de Putin e sua defesa contra leaks incansáveis, temores de golpe tomam forma. Ele sempre negou suspeitas paranoicas, mas olhe, prometeu emancipa a Europa, rindo de preparativos bélicos ocidentais. Diplomáticas, porém vazias. Não invadiremos, diz, enquanto reforçamos defesas contra a russofobia. Sinta o peso das tensões, o crepitar de alianças frágeis. Ele quebrou promessas antes. Em 2000, jurou não mudar Constituição para termos extras, e eis que está lá, 2 décadas depois. Não repetiria com a Ucrânia e Crimeia? Quem confia no lobo que nega a lua? Agora, uma surpresa arrepiante, recentes vídeos mostram Putin altivo, condenando perdas de memória a outros como crimes, excluindo-se. Ele até ameaçou prisão para tais delitos. Imagine o eco de suas palavras. Vocês estão conversando com aterradores. Hipocrisia que pinga como suor em dia quente. E se ele revelar mais sobre suas raízes como agente KGB na Alemanha Oriental? Isso engana até adeptos leais. Apesar das promessas falsas sobre invasões europeias e mudanças constitucionais, o cenário se agrava com ataques civis incessantes. Ele começou a expurgar Lavrov após reunião suspeita com Zelensky, riscos que o Manuel vazou, deixando suspeitas pairarem. Agora, drones russos e mísseis bombardeiam cidades ucranianas todas as noites. Ruídos ensurdecedores explodindo no ar noturno, odores químicos queimando pele e roupas. Em 19 de novembro, ataque a prédios residenciais em meia dúzia de crianças mortas, uma de apenas 1 ano e meio. Veja o vídeo, destroços fumegantes, gritos abafados. Estratégia cruel para quebrar a sociedade ucraniana. Escolas alvejadas, creches atingidas enquanto crianças aprendem. Sinta o cheiro de medo em salas de aula, pedido de livros voando. Então, apoiamos com o Night de 24, campanha para proteger ambientes educacionais. Doe via QR na tela, para abrigos antibombas, geradores contra cortes energéticos. Pequenas ações mudam vidas, não importa o tamanho. Se não puder doar, seu apoio basta. Que reviravolta emocional, de líder esquecível a devastador de inocentes. Mas há esperança nessa solidariedade, que vingueta inesperada espera os agressores. Imagine um mundo onde a verdade prevaleça, revirando o tabuleiro. Mas espere, o que mais se esconde nessa tapeçaria de mentiras? Prepare-se. Pois os detalhes finais revelarão segredos enterrados, que poderiam mudar tudo. Sinta a tensão crescendo, o fartum de poeira no palato. O arco dramático ainda não terminou, seguirá uma exposição chocante de fraquezas, forçando humilhação global. Que choque vem em seguida? Você ousará descobrir como Putin cavou sua própria cova? Lembre-se de como falamos sobre os abrigos modernos contra bombas e geradores de energia nas escolas ucranianas, garantindo que as aulas prossigam mesmo quando os ataques russos apagam as luzes e o frio invade as salas vazias, ecoando o som distante de sirenes que gelam a espinha de professores e crianças? E se eu te disser que cada gesto seu pode ser o escudo invisível que salva um sonho infantil no meio do caos? Imagine o cheiro de giz misturado ao medo noturno, as mãozinhas tremendo ao segurar um caderno sob luz fraca. Toda doação, por menor que pareça, acende uma faísca de esperança, transformando o desespero em resiliência. Não importa o valor, R$ 5 ou 500, ele corta como uma lâmina o véu da indiferença, ecoando nos corredores bombardeados onde o silêncio grita por solidariedade. Você pode contribuir agora, escaneando o código que pisca na tela como um chamado urgente do coração, ou clicando no link que surge como uma ponte para a vida. Dê o que puder, do que tem, ou, se o bolso apertar, apoie de outra forma, mergulhando nessa história com um simples gesto que amplifica vozes silenciadas. Ao interagir, você impulsiona essa onda de apoio, levando mais almas a se unirem contra a escuridão que ameaça engolir o futuro. E aqui vem o golpe. E se essa campanha não for só sobre abrigos, mas a virada que revela como crianças ucranianas, armadas de livros em vez de armas, estão reescrevendo o destino da guerra? Podem elas, com sua ajuda, derrubar impérios de ódio de joelhos? Fique ligado, até o próximo sussurro de esperança.
Meu nome é Sam, e nos vemos na batalha pela luz.